Você já deve ter ouvido dizer que a carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel em maio de 1500 representa a certidão de nascimento do Brasil. No entanto, existe um outro documento bem mais detalhado sobre a viagem de Cabral, que inclusive passou a circular publicamente na Europa ainda no século XVI. Trata-se do relato do piloto anônimo, que junto com a carta de Caminha e a de Mestre João, foi considerado um importante registro sobre o descobrimento do Brasil. No início do século XV, os portugueses se lançaram às grandes navegações, inaugurando a chamada Era dos Descobrimentos. Com objetivos, sobretudo financeiros, eles passaram a se destacar nos avanços tecnológicos de aperfeiçoamento das embarcações, da cartografia e astronomia, sendo os desenvolvedores de navios mais seguros para viagens longas e mapas cada vez mais ricos em informações sobre os lugares até então conhecidos. Desta forma, o próprio monarca português passou a designar os comandantes das expedições patrocinadas pelo governo para explorar as terras mais distantes e, principalmente, encontrar uma rota alternativa para as Índias. E o fidalgo Pedro Álvares Cabral foi nomeado a chefiar no ano de 1500 uma frota com 13 navios, que ao mudar de rota acabaria chegando em terras brasileiras. Ao que tudo indica, o português havia recebido informações que davam conta da existência de terra firme ao lado oeste do Oceano Atlântico, o que desmente a versão de que o Brasil teria sido descoberto por acidente. Esta narrativa pode ser corroborada pelo relato do piloto anônimo, que, diferente da carta de Caminha, não se deteve somente à passagem da expedição por aqui, continuando a detalhar a viagem até chegar às Índias e depois retornar a Portugal, onde os poucos sobreviventes foram recebidos no porto de Lisboa. O piloto anônimo inicia sua descrição dando detalhes sobre o estado das embarcações, o período previsto para a duração da viagem e os locais onde as naus deveriam fazer suas paradas. Fala sobre a pretensão principal dos portugueses, que era a de estabelecer relações comerciais no outro continente, e sobre como, logo após passar pelas Ilhas Canárias, uma das embarcações sumiu sem nunca mais ser vista. De uma forma bem menos poética que Pero Vaz de Caminha, ele narra o primeiro contato dos portugueses com os indígenas brasileiros, descreve a vegetação e espécie de animais tão diferentes que encontraram neste novo mundo e o modo de vida e costume dos habitantes. Mas, como particularidade, o piloto anônimo traz sua percepção sobre os moradores locais, que demonstraram generosidade ao consolar o degredado deixado aqui, que chorava enquanto via os navios partirem. Ao deixar o Brasil, seu relato passa a apresentar informações exclusivas do trajeto da expedição, que seguiu até a Índia e de lá retornou para Portugal. É por ele que recebemos a informação do quão difícil foi passar pelas tempestades em alto mar e das embarcações perdidas ao longo do caminho. Na passagem por Sofala, ele fala sobre o encontro que tiveram com o primo do rei de Melinde e da vista agradável de Moçambique. E na ilha de Quiloa mostra-se impressionado com as casas, a riqueza e as roupas dos habitantes feitas em algodão fino e seda. Narra ainda a experiência negativa dos portugueses ao tentarem negociar suas mercadorias com o monarca local, bem diferente do que ocorreu em Melinde, cujo rei já era conhecido de Portugal e as trocas comerciais puderam acontecer com sucesso. A chegada no destino principal, segundo ele, se deu em agosto de 1500, no entanto, nada pareceu ocorrer da forma esperada. Ao tentar estabelecer uma feitoria em Calicut, os portugueses se envolveram em uma confusão com os moradores locais, confusão essa que vitimou mais de 50 deles, entre os quais estava Pero Vaz de Caminha. Já seu relato sobre a volta para Portugal informa da perda de mais algumas naus, restando somente 6 das 13 embarcações que partiram no ano anterior. Ele finaliza a carta listando as mercadorias obtidas nesta viagem e os locais onde elas foram negociadas. Diferente da carta de Caminha e de Mestre João, que só vieram a público no século XVII, o relato do piloto anônimo passou a circular pela Europa já em 1507, em uma versão publicada em italiano. Quanto à sua autoria, existem algumas hipóteses que foram levantadas, dentre as quais a mais aceita é a de William Greely,
que primeiro descarta que o autor tenha sido um piloto, já que o documento não apresenta informações técnicas sobre a viagem, e segundo, aponta o escrivão João de Sá como possível narrador. Para a história brasileira, o que deve ser considerado sobre o documento é a sua importância aos que procuram entender como se deu a chegada dos portugueses aqui, já que por muito tempo acreditou-se que isso teria ocorrido por acidente. Além disso, revela o porquê deste feito não ter sido apontado como um sucesso de Cabral, o que explicaria o desinteresse inicial da coroa em ocupar o Brasil.